estável nem permanente. Repetindo novamente, verso 17, as divisões da fé, capítulo 17. Essas três espécies de austeridade, executadas com fé transcendental, por quem não espera benefícios materiais, mas que atua apenas por amor ao Supremo, chamam-se austeridades em bondade. Verso 18. Afirma-se que a penitência executada por orgulho e com o intuito de ganhar respeito, honra e adoração, está no modo da paixão, e não é estável nem permanente. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me, Hare Krishna. Muito bem. Vanessa, eu vou pedir para você, por favor, ler só o primeiro verso novamente, por favor, só para eu vou focar mais nesse verso aí. Verso 17. Estas três espécies de austeridade, executadas com fé transcendental, por quem não espera benefícios materiais, mas que atua apenas por amor ao Supremo, chamam-se austeridades em bondade. Muito bem. Que a gente tem que... Todos aqui na sala, todas as pessoas que estão aqui na sala, todos vocês, incluindo eu e outras pessoas que possivelmente poderão vir no futuro, somos absolutamente livres. Tá? Ninguém é obrigado, ninguém está aqui por obrigação, nós estamos aqui simplesmente porque nós buscamos conhecimento, nós buscamos entendimento. Tá? Nós somos, nesse sentido, nós temos o bom karma, vamos colocar assim, nós temos o bom karma de termos nascido num país livre, do ponto de vista da sua liberdade religiosa. Então, nós temos a liberdade de pensar religiosamente ou espiritualmente por nós mesmos, e, portanto, nós somos pessoas livres do ponto de vista metafísico. Isso é uma conquista da humanidade, tá? Nem sempre foi assim. Mas a verdade é que cada um de nós, ou todos nós, somos buscadores da verdade. Tá? E na medida em que a gente vai evoluindo, na medida em que nós vamos progredindo, a nossa exigência, o nosso nível de exigência em termos de uma explicação coerente para aquilo que nós estamos buscando em termos de evolução, se torna cada vez mais evidente, ou seja, nós ficamos cada vez mais exigentes no sentido da nossa, daquilo que nos é oferecido como explicação do que vem a ser a evolução. Tá? Todo mundo, assim, as pessoas se propõem a falar sobre evolução, as religiões se propõem a explicar o que é a evolução, enfim. Mas, no final das contas, na medida em que nós vamos nos tornando mais maduros do ponto de vista da busca daquilo que seria a evolução, nós vamos ficando cada vez mais exigentes. E, portanto, vai ficando cada vez menor a quantidade de possibilidades coerentes para essa evolução. É como, por exemplo, quando você quer ter amigos, muitos amigos, você quer ter muitos amigos, você não pode ser inteligente, muito inteligente. Para ter muitos amigos, você não pode ser muito observador, você não pode ser, você não pode ter um nível de compreensão da vida um pouco maior, porque aí você perde muitos amigos. Por que isso acontece? Porque você perde interesse nas frivolidades, é normal, entendeu? Isso é muito normal. À medida em que você vai evoluindo, as frivolidades vão ficando para trás, você vai amadurecendo, você vai deixando de ser infantil, automaticamente o número de pessoas com quem você pode contar para ocupar o seu tempo vai também diminuindo. Tá? Isso não tem a ver com preconceito, ou com elitismo, com separatismo, só tem a ver com uma questão simples de seleção natural, na hora em que você tem que ocupar ou gastar o seu tempo. Tá? Agora, na hora em que nós estamos evoluindo, também funciona da mesma forma.
tá? Quando você não tem muito critério daquilo que é evolução, então tá bom, tá tudo certo, tudo é tudo é a mesma coisa, tudo é igual, estamos todos juntos e vamos todo mundo para a mesma direção. Consideramos justa todas as formas de amor. Isso é assim, tá? No início. Porém, na medida em que você vai evoluindo, no caminho da evolução, você vai verificando que não é bem assim. Tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, tem coisas que são perfeitas. E o critério de discriminação daquilo que é bom, daquilo que é melhor, vai se apresentando com mais evidência perante nós, tá? Então, esse verso de Krishna, aqui na Bhagavad Gita, está nos dando essa referência, tá? Quais são as pessoas que realmente praticam evolução? Quem são realmente aquelas pessoas que evoluem, tá? Uma vez, o professor psicólogo Carl Jung, ele foi convidado, né, para uma apresentação pública. E o tema era iluminação, né? O que seria a iluminação? E em determinado momento, ele mencionou que aqueles que olham demais para a luz em si mesmo se tornam cegos, estão na escuridão. Iluminação é olhar para a própria sombra, para saber onde é que você tem que iluminar. Aqueles que olham muito para si mesmos acabam se cegando com orgulho, com o êxtase de auto-adorarem-se como grandes personalidades presentes da humanidade. Então, esse ego, essa autolatria, essa autoadoração, também vai exigir que outros adorem, ou pelo menos esse autólatra, esse autoadorador, vai buscar um público que confirme essa adoração e, portanto, ele quererá ser adorado pelas demais pessoas. Então, ele fará um grande esforço para que as demais pessoas o tenham como um ser adorável. Isso chama-se pratista, ou autolatria, adoração. Tá? Então, esse método de autoadoração é condenado por Krishna. Entre as pessoas canistas, ou entre os neófitos, é muito comum esse tipo de comportamento, de se projetar a si mesmo como uma grande personalidade, ou como alguém adorável, ou como um ser muito místico, ou como alguém que, sabe, possui enfim, algum tipo de conexão muito hermética, ou muito secreta, que ninguém sabe, só ela sabe. Esse tipo de procedimento chama-se pratista, ou seja, auto-adoração. Em algum momento, esse ser que auto se adora quererá também que outros o adorem ou que outros confirmem a autoadoração que ele tem de si mesmo. Na psicologia, isso é o equivalente de esquizofrenia, em algum nível. Tem um nível de esquizofrenia nesse ponto. Então, os sábios, para libertar aqueles que evoluem desse tipo de armadilha, desse tipo de engano, orientam que as orientações do Senhor Supremo sejam entendidas apropriadamente. Aqui, o próprio Senhor Supremo está dizendo que qual é a qualidade da evolução? Aquele ser que, ao servir, o faz pela intenção ou pela busca da realização do princípio de amor. Tá? Amor. Isso significa o amor, para nós, o nosso nível de evolução chama-se compaixão. Tá? Nós não temos assim, um nível de evolução a ponto de amar. Isso nós somos adultos, ressentidos, frustrados, decepcionados com a vida. O mundo é um ambiente cheio de pessoas que são praticamente pacientes soltos em uma clínica, violentos, ansiosos, amedrontados, perigosos às vezes, confusos, e ser adorado por essas pessoas não é uma boa ideia. E elas, às vezes, nos causam sofrimentos. Então, nós somos adultos assustados e, às vezes, ressentidos devido ao contato com outros pacientes no nível mais grave que nos causa sofrimentos. E, por conta disso, nós não sabemos exatamente o que é esse sentimento de amor universal. Nós não temos essa experiência direta ainda. Nós estamos aprendendo a controlar a mente para ter paz, para finalmente experimentar Ananda, a bem-aventurança. E a dica oferecida, aqui deixa eu ver o horário que eu estou,
furar, não passar muito do horário aqui. A dica, então, oferecida pelo próprio Senhor Supremo aqui é justamente o fato de nós servirmos ou atuarmos com o objetivo de realizar o princípio de amor. Incondicional significa amor. E, no nosso caso, nosso nível em que nós estamos caminhando, o que significa amor para nós significa desenvolver compaixão. Tá? Se nós chegarmos ao nível de experimentar compaixão, ou de pelo menos começar a conjecturar o que significa isso na prática, o que significaria isso em termos de uma experiência de vida, compaixão é o primeiro passo para experimentar esse sentimento de amor mencionado aqui por Krishna. Tá? E aí, os detalhes de como você se organiza para viver essa experiência da compaixão na sua vida prática, na sua alimentação, na sua relação com as outras pessoas, na sua relação com o mundo, isso é um detalhe em particular, né, que cada um vai aplicar de acordo com o tempo, lugar e as circunstâncias. Entretanto, essa é a orientação. Liberte-se da autolatria, liberte-se do pratista, liberta-se da falsa concepção de eu. Pratique a compaixão. Essa é a orientação. E aqueles que quiserem libertarem-se dos aprisionamentos ou libertarem-se da âncora que o mantém preso a esse mundo, que é relativo e repleto de situações desfavoráveis, devem entender a mensagem do Senhor Supremo para que as coisas se deem de forma apropriada. Ok? Muito bem, nós vamos então prosseguir agora para finalizar com o nosso sadhana. Nós vamos concluir com a Torre dos Mantras e nós gostaríamos de convidar, né, nesse momento, todas as pessoas que queiram apresentar os seus pacientes perante o Senhor Supremo na Torre dos Mantras, devem acompanhar, então, o nosso passo dentro dessa sala, que é a Torre dos Mantras, porque esse é o momento em que nós, como almas condicionadas, né, nós buscamos o princípio da evolução espiritual, porém nós temos muitos problemas, dificuldades práticas que nos causam aflições, como, por exemplo, saúde, problemas relacionados com a prosperidade, problemas relacionados com os relacionamentos com os demais, isso tudo nos causa aflições. Portanto, apresentar perante o Senhor Supremo as nossas aflições nos facilita, porque isso compartilha com o próprio Senhor Supremo os nossos problemas, e isso é um ato de humildade perante Deus na hora em que nós queremos evoluir, justamente porque nós queremos ter paz no coração. Para quê? Não para que nós entremos em coma existencial, ou em ignorância, ou em letargia, mas para que nós possamos servir melhor ao propósito da evolução humana e para que nós possamos mais rapidamente entender esse assunto da compaixão para transcendermos absolutamente os mundos chamados materiais. Ok? Muito bem, então agora eu vou deixar, né, com a Tulasi, que vai nos conduzir, então, no caminho da Torre.